Se não fosse esse cara, você não estaria aí hoje sentado assistindo esse vídeo. Mais uma vez, o Histórias Ilustradas de hoje veio a pedido de vocês. E eu achei o bagulho bem estranho porque todas as histórias ilustradas que eu postei até hoje, sempre teve alguém vindo nos comentários pedindo pra contar a história do Tesla. Pessoas diferentes, sem relação nenhuma uma com a outra, e eu achei estranho porque eu achava que as pessoas não gostavam ou conheciam a história do Tesla, mas ele foi um dos mais pedidos em todos esses vídeos. Então eu sinto que eu deveria fazer esse vídeo contando a história dele. Senta aí e vamos desenhar! Gênio incompreendido, cientista louco, enviado de outro planeta. Muitas são as imagens improváveis associadas a Nikola Tesla, um dos físicos que revolucionaram a tecnologia na virada do século XX. Esquecido por décadas, hoje em dia a figura de Tesla inspira de magnatas do ramo tecnológico a autores de ficção científica. Apesar de passar longe de contos de alienígenas, a história real da vida de Tesla não deixa de ser tão interessante quanto. Cheia de altos e baixos, esperanças e decepções, injustiças e pombos. Ela começa no ano de 1956, numa vila no interior do atual território da Croácia, que na época fazia parte do Império Austríaco. Nicholas foi o quarto de 5 filhos de uma família fortemente ligada à Igreja Ortodoxa. Poderia estar fadado à vida interiorana em um vilarejo perdido na Europa Oriental, mas sua busca por conhecimento e personalidade excêntrica o levaram para outros caminhos. No início da vida adulta, deixou sua terra natal e ingressou na Politécnico Austríaco para estudar engenharia elétrica. Tesla largou o curso depois de 2 anos, mas é sempre bom lembrar que, se você fizer o mesmo, você não vai se tornar um cientista lembrado pela posteridade, e sim um empacotador de supermercado. Mesmo longe da faculdade, Tesla continuou estudando através de livros. Devorava dezenas de ensaios, artigos, teses, sempre se aprofundando na área da engenharia e do eletromagnetismo. Era dito que Tesla possuía uma memória visual e fotográfica, e não era somente capaz de lembrar das coisas que havia estudado nos mínimos detalhes, mas também poderia colocá-las em prática e criar projetos inteiros de engenharia de cabeça. Enquanto estudava, ganhava a vida trabalhando na empresa telegráfica de Budapeste e, em 1881, se tornou o engenheiro responsável pelo primeiro sistema telefônico da Hungria. Durante esse projeto, Tesla desenvolveu sua primeira invenção, um amplificador do volume da voz recebida em chamadas telefônicas, que pode ser considerado o primeiro alto-falante da história. Então, se você está escutando esse vídeo aí no alto-falante do seu computador, celular, tablet, televisão, agradeça a Tesla por tornar isso possível. Em 1884, ele se mudou para Nova York e foi contratado pela empresa de Thomas Edison. Sim, Edison é aquele cara que inventou a lâmpada e aquela citação babaca que eu honestamente não aguento mais. Para quem conhece um pouco da história de Tesla e Edison, já sabe que daqui pra frente rolam muitas intrigas e rivalidades e já tá até sentindo o cheiro de treta no ar. Mas, antes de contar essa história, é importante lembrar que muito do mito da rivalidade entre esses dois inventores foi exagero criado por filmes, livros e biografias póstumas. Tesla e Edison provavelmente nunca tiveram intrigas pessoais e nunca foram arqui-inimigos. Realisticamente falando, a treta entre eles foi muito mais de discordâncias profissionais, com exceção da origem da desavença, que foi muita sacanagem mesmo. Tesla havia entrado na empresa de Edison em um cargo baixo, consertando equipamentos, instalando fiações, mas seu talento para engenharia e seu imenso conhecimento na área do eletromagnetismo logo levaram a sua importância dentro da firma. Um ano depois, Edison entregou a ele o maior desafio da história da empresa:
reprojetar os motores geradores para torná-los mais baratos e eficientes. Edison lhe deu o prazo de 1 ano e a promessa de uma recompensa de $50.000 pelo serviço. Tesla não somente cumpriu o desafio, como o fez em apenas 3 meses. Ao cobrar a recompensa prometida, Edison lhe disse que havia tudo sido uma brincadeira e a empresa nunca havia tido essa quantidade de dinheiro nos cofres. Mas ele poderia lhe oferecer um bônus de $10 em seu salário de $18 semanais. Puto, Tesla se demitiu da empresa de Edison. Daí pra frente, os atritos entre os dois aparecem em pequenos eventos, até que tudo desagou na chamada Guerra das Correntes. Apesar do nome sugerir brigas de grandes proporções, desavenças mortais e tiro pra todo lado, a Guerra das Correntes não foi nada mais do que uma disputa intelectual e mercadológica. Nessa época, estavam sendo instaladas as primeiras redes de distribuição de energia elétrica da história, e a disputa entre Edison e Tesla era sobre qual era o melhor sistema de correntes a ser utilizado. Edison defendia o uso da corrente contínua e Tesla defendia o uso da corrente alternada. Para não entrarmos em detalhes teóricos, fórmulas matemáticas e explicações complexas de física, eu vou resumir. O Tesla que estava certo. A corrente alternada era uma escolha muito mais inteligente. Adotava o uso de transformadores, o que permitia a variação de tensão ao longo da rede. Assim, a energia poderia ser transmitida em alta tensão por distâncias muito mais longas e usando fios muito mais finos, o que significava a exigência de construção de menos usinas e uso de menos fios de cobre, reduzindo os custos financeiros e ambientais. Os prováveis motivos de Edison para defender a corrente contínua estavam ligados aos lucros de sua empresa. A essa altura, ele já tinha centenas de patentes registradas, todas elas de aparelhos pensados para funcionar com corrente contínua. Além disso, sua empresa já estava investindo na construção das pequenas usinas locais que o sistema de corrente contínua exigia, fazendo disso algo possivelmente muito lucrativo. A Guerra das Correntes durou décadas e gerou diversos episódios peculiares e até mesmo algumas atrocidades. O principal argumento de Edison contra o uso da corrente contínua é que a transmissão de energia em alta tensão poderia causar eventuais acidentes fatais. Para provar que a corrente alternada era potencialmente perigosa, Edison realizou e filmou o sacrifício de diversos animais com o uso da eletricidade. Foram gatos, cachorros, vacas e vários outros bichos mortos em prol da propaganda de Edison pela adoção da corrente contínua. Em 1903, no episódio mais icônico dessa disputa, ele sacrificou um elefante, Topsy, de um circo de Coney Island. Edison pode ter perdido a Guerra das Correntes, mas ganhou o título de maior escroto do ano de 1903, dado a ele por eu mesmo enquanto eu escrevia o texto para esse vídeo. No fim das contas, essas demonstrações gratuitas de crueldade levaram apenas à invenção da cadeira elétrica, que foi o principal meio de execução de condenados à morte no século XX. No fim das contas, Edison não era o único magnata interessado na distribuição de energia, e o interesse de outros poderosos sobrepujou o dele. Hoje, a energia que chega na tomada da sua casa é distribuída por corrente alternada. Então, se você carregou seu computador, celular, tablet ou TV para poder assistir esse vídeo, agradeça a Tesla por tornar isso possível. E não apenas isso, a lista de invenções de Tesla é imensa. Ele foi o primeiro a sugerir transmissão de energia e informação sem fios. Se você acha que Guilherme Marconi realmente foi o pai do rádio, saiba que o verdadeiro inventor foi Tesla. Marconi só roubou a ideia dele e patenteou. Esses estudos de Tesla também foram a base para tecnologias como internet Wi-Fi e os sistemas móveis de 3G e 4G.
Então, se você tá aí curtindo o seu Wi-Fi para assistir esse vídeo, agradeça a Tesla por tornar isso possível. Outra invenção famosa dele é a bobina de Tesla, um transformador capaz de gerar tensões imensas e soltar faíscas de até metros de comprimento. Hoje em dia, ela tem praticamente nenhuma aplicação prática, mas cria uns raios muito maneiros, então quem liga para aplicações práticas? É esse o aparelho que estava sendo usado na icônica foto de Tesla em seu laboratório. Ele também afirmava ter conseguido desenvolver o raio da morte. Sabe aquelas arminhas de laser de Star Wars? Então, mas esse fato, claro, carece de comprovação histórica. Depois de toda essa história, é difícil negar a genialidade desse homem. Porém, Tesla morreu na pobreza e permaneceu esquecido por décadas. Isso porque, devido ao seu personagem excêntrico, ele acabou caindo no ostracismo e foi taxado de cientista louco. Em um certo ponto da sua vida, as pessoas não o levavam mais a sério e o passavam para trás, roubando suas ideias, estudos e invenções. Atualmente, a partir dos relatos a respeito da personalidade de Tesla, é possível afirmar que ele sofria de transtorno obsessivo compulsivo. Era cheio de manias e fobias estranhas que chamavam a atenção, mas também afastavam as pessoas, encabuladas com um comportamento peculiar. Ele tinha, por exemplo, fobia de sujeira. Estava sempre limpando as mãos e os objetos à sua volta. Era obcecado pelo número 3. Todas as suas ações eram pautadas por ele. Só ficava em quartos de hotéis, cujo número era múltiplo de 3. Também usava um número múltiplo de 3 de guardanapos para limpar as mãos, geralmente 18, nem mais nem menos. Tesla também era obcecado por pombos. Chegava a comprar sementes caras e importadas para dar aos pombos na praça perto do hotel onde morava. Existe mais de um relato dele ter recebido notificações e multas do hotel por estar criando pombos dentro do quarto. Apesar dos comportamentos peculiares, ele não foi uma pessoa reclusa. Participava ativamente da vida social de Nova York, muitas vezes sendo o centro das atenções com seu comportamento teatral e seus trejeitos artísticos. Se recusava a seguir as normas sociais e agia da forma como bem entendesse. Curiosamente, Tesla também foi um ambientalista e adepto do vegetarianismo, numa época em que nem se imaginavam coisas como aquecimento global, crueldade contra os animais e custo da produção da carne. Por todos esses comportamentos, as pessoas se cansaram de Tesla e o deixaram para trás. Um dos maiores cientistas da virada do século XX morreu pobre, esquecido, sozinho em seu quarto de hotel, após um ataque do coração, aos 87 anos. E agora vem a parte que vocês gostam, a teoria da conspiração. Além de responsável pela energia da sua tomada, o alto-falante do seu celular, o princípio do seu Wi-Fi, seu 3G, Tesla também é um queridinho dos ufólogos. Tudo tem início em uma declaração do próprio Tesla, que afirmou que, durante testes com aparelhos de rádio, ele recebeu mensagens vindas de Marte. A explicação dada pelos ufólogos mais brandos é de que Tesla foi um escolhido dos marcianos para transmitir o conhecimento da tecnologia do eletromagnetismo, já conhecido pela civilização alienígena, a raça humana. Os mais radicais defendem que ele mesmo, Tesla, era um marciano que veio pessoalmente à Terra para transmitir esse conhecimento a nós. Afinal, existe explicação mais lógica para alguém que resolveu tantos problemas de engenharia, inventou e idealizou toda a base da tecnologia atual, parecia sempre ter razão, do que aliens? Para os que ainda duvidam, você sabia que logo após a morte de Tesla, o governo americano confiscou documentos no quarto de hotel onde ele vivia, e esses papéis são até hoje mantidos em sigilo? Para fechar essa reflexão, trago apenas uma verdade. Marcianos não existem. Um beijo
e até semana que vem.